nessa parte da aula a gente vai falar um pouco sobre aerofólios. Lembrando que a gente tem uma diferença, tá? E ela é importante para a gente, a diferença entre aerofólio e superfície aerodinâmica. Só para relembrar, superfície aerodinâmica é aquela superfície que tem um fácil escoamento do ar, tá? Então que o ar consegue passar pela estrutura sem que gere muita turbulência. Já um aerofólio, ele também é uma superfície aerodinâmica, só que com uma diferença, ele tem que gerar uma reação útil ao voo. Lá no começo da aula, por exemplo, eu falei para vocês que o aerofólio, que a asa, por exemplo, ela é classificada como aerofólio, porque além de ser uma superfície aerodinâmica, gera uma reação útil ao voo. Aqui, nesse slide, nós temos o desenho de uma asa, tá? Esse é o perfil da asa. Eu quero que vocês tenham a perspectiva de que aqui é a parte da frente da asa, bordo de ataque, aqui atrás o bordo de fuga, aqui em cima a parte de cima da asa que a gente chama de extradorso, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, e aqui embaixo o intradorso que é a parte de baixo da asa. Nessa imagem a gente consegue então ver uma asa só que de lado, como se tivesse feito um corte na asa. Você vai perceber que em alguns tipos de aeronave nós temos a asa assimétrica e a asa simétrica. O que é uma asa simétrica? O que é um perfil simétrico? É quando a gente pega a corda, lembrando que corda é aquela linha imaginária, ó, que une o bordo de fuga ao bordo de ataque. É quando a gente tem a parte de baixo da asa igual à parte de cima. Isso é uma asa simétrica. Já a asa assimétrica ela é diferente. A asa assimétrica, se você pegar a corda aqui, a parte de cima ela é maior do que a parte de baixo. E tem alguns motivos para isso. O que eu posso adiantar aqui para vocês já é que, por exemplo, a grande vantagem do perfil simétrico é que ele consegue gerar sustentação também quando o avião está voando no dorso ou de ponta cabeça. Então é muito comum a gente encontrar o perfil simétrico em aviões de acrobacia. Já a grande maioria dos aviões que a gente vai voar, avião comercial, jatinho, avião de instrução, todos eles possuem um perfil assimétrico. Vamos falar agora de alguns elementos dentro da asa. Alguns deles a gente já conhece, né? A gente falou aqui nos slides anteriores, mas a gente vai acabar reforçando. Bordo de ataque, bordo de fuga, intradorso, extradorso, corda, linha de curvatura, espessura e flecha. Nesse slide nós temos já a maioria desses elementos. Vou começar por aqueles que a gente já sabe. O bordo de ataque é a parte da frente da asa. O bordo de fuga é a parte de trás. Eu vou dar aqui agora um segundo para você pensar. Esse tipo de asa é um perfil simétrico ou assimétrico? Bom, aqui a gente tem um perfil assimétrico. E por que é assimétrico? Você consegue ver a corda aqui, ó? Essa linha que vai do bordo de fuga ao bordo de ataque? A corda? Então, se você olhar, a parte de baixo da corda, a metade para baixo da corda, ela é muito menor do que a parte que está para cima da corda. Essa é a definição de uma asa assimétrica. Lembrando que é o tipo de asa que a gente mais costuma encontrar por aí nos aviões. Bordo de ataque, bordo de fuga. Essa linha imaginária que une o bordo de ataque ao bordo de fuga chamamos de corda. A parte de baixo da asa chamamos de intradorso. A parte de cima da asa, extradorso. Detalhe é que vocês podem encontrar também outras nomenclaturas, tanto para a parte de baixo quanto a parte de cima. A parte de baixo, além de ser chamada de intradorso, pode também ser chamada de ventre. A parte de cima, além de ser chamada de extradorso, também pode ser chamada de dorso. Temos também aqui tracejado a linha de curvatura média. E o que é a linha de curvatura média? É como se fosse a corda. Então, se você observar, vai do bordo de fuga até o bordo de ataque, só que sempre passando pelo meio da asa. Ou seja, não importa em que parte da linha de curvatura média você pegar, sempre a parte de baixo vai ser a mesma distância para a parte de cima. Então, essa que é a diferença de corda para a linha de curvatura média. A corda é sempre uma linha reta. A linha de curvatura média, ela sempre vai ficar equidistante entre o extradorso e o intradorso. Um detalhe é que numa asa simétrica, a corda e a linha de curvatura média vão ser iguais. Por que vai ser igual? Porque numa asa simétrica, a corda ela já passa no meio da asa, então não tem a linha de curvatura média. Além disso, nós temos a espessura da asa, que o nome já diz tudo pra gente, né? Espessura, em outras palavras, a grossura da asa. E temos a flecha, que é a distância entre a corda e a linha de curvatura média. Muitas questões aqui muitos conceitos aqui são apenas temas conceituais, tá? Que a gente acaba não usando na prática, mas são nomenclaturas que a gente tem que conhecer.